Oh, minha senhora! Sabe sequer onde está? Não se meta em assuntos militares. Os civis devem calar-se e ficar de fora. O Major, com 2 rosetas de 5 pontas no ombro, empurrou bruscamente uma mulher de meia-idade que viera para uma visita, mas ele não sabia. Não fazia a mínima ideia de que nos ombros da mulher que acabara de insultar se escondiam 4 estrelas. Qual seria a verdade chocante que os helicópteros, que em 10 minutos abalariam o regimento, iriam revelar? O coração do exército português batia no seu quartel-general em Lisboa. No último andar do imponente edifício ficava o gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército Semi, e a sua ocupante era a General Sofia Almeida, que estabelecera o recorde de promoção a general mais jovem na história militar de Portugal. Nos seus ombros, 4 estrelas brilhavam intensamente. No seu 32º ano de serviço militar, a General Sofia era uma veterana das Forças de Operações Especiais, uma lendária. Comando com inúmeras operações de contra-terrorismo e missões no estrangeiro no seu currículo, na sua juventude, fora uma operacional que se infiltrava nas profundezas do território inimigo para resgatar reféns e que cruzava fronteiras para recolher informações. Agora, era ela a comandante máxima que liderava todo o exército. O gabinete da General Sofia era modesto. Em vez de decorações vistosas, as paredes estavam adornadas com fotografias de antigos comandantes e emblemas de unidades. Sobre a sua secretária, grossos relatórios de operações militares estavam impecavelmente organizados. Todos os dias, levantava-se às 5 da manhã para uma corrida de 10 quilômetros e ainda mantinha uma pontaria de elite na carreira de tiro. Os seus subordinados respeitavam-na e temiam-na. A General Sofia nunca fechava os olhos à corrupção. E se fossem descobertos casos de indisciplina ou abuso, independentemente da patente, o responsável era imediatamente punido. O seu olhar cortante parecia atravessar qualquer mentira. E as suas ordens eram lei. Mas hoje, o coração da General Sofia estava pesado e inquieto. Desde manhã, não conseguia afastar uma sensação de aperto no peito. Tinha um filho de 20 anos, Diogo Mendes, que era tudo para ela. A General Sofia perdera o marido cedo. Quando Diogo tinha apenas 3 anos, o seu marido morrera em serviço durante uma missão de paz no estrangeiro. Desde então, criara o filho sozinha enquanto prosseguia a sua carreira militar. Parecia que fora ontem que chegava à casa tarde para beijar a testa do filho adormecido e que preparava o seu almoço antes de sair de madrugada. Diogo nunca se ressentiu da ausência da mãe. Pelo contrário, tinha orgulho nela e decidiu seguir os seus passos. No início do ano, alistara-se voluntariamente e logo na unidade mais exigente de Portugal, o Regimento de Comandos, no campo militar de Santa Margarida. A General Sofia não se opusera à decisão do filho. O sangue de um comando corria-lhe nas veias, mas o seu coração de mãe era diferente. Todas as noites, preocupava-se se o filho estaria a suportar o treino brutal, se não se teria magoado na sua posição de semi. Não podia contactar a unidade do filho. Seria uma interferência pessoal inaceitável para um militar. Por isso, a General Sofia esperou pelo dia de visita geral, e esse dia era hoje, às 3 da tarde. A general informou os seus assessores que tinha um compromisso externo e deixou o quartel-general. Não levou guarda-costas nem assessores. Entrou sozinha no seu carro particular, um discreto Mercedes-Benz preto. Ao sentar-se ao volante, despiu a farda
e vestiu as roupas civis que preparara na bagageira, uma blusa bege, calças de ganga e sapatilhas. Olhou-se ao espelho e passou a mão pelo cabelo curto. A imagem no espelho era a de uma mulher comum de 50 anos, não a general de 4 estrelas, mas uma mãe a caminho para ver o filho, de Lisboa a Santa Margarida. A viagem demorava cerca de 1h30. A general Sofia seguiu pela Alm em direção ao norte. Pela janela, passavam as paisagens do Ribatejo no final do outono, as vinhas, já vindimadas. Deixavam apenas um rasto dourado de silêncio, com as mãos no volante. A general recordou um momento em que segurou Diogo nos braços pela primeira vez, aos 28 anos, sendo uma jovem capitã. Regressar à unidade 6 semanas após o parto, cada vez que deixava o bebê com a sogra para ir para o treino. Sentia o coração despedaçar-se, mas ela era uma comando. As lágrimas ficavam para depois. Diogo cresceu saudável. Desde a escola primária, praticou judo e karaté. E no ensino secundário, destacou-se no atletismo. No liceu, obteve a pontuação máxima nos testes de aptidão física. Dizia que queria ser forte como a mãe. Essas palavras enchiam o coração da general de orgulho, mas também de medo. O mundo militar não era apenas bonito, especialmente os comandos. Era um lugar onde coexistiam treinos extremos, camaradagem e, por vezes, uma violência incompreensível. A general Sofia sabia de tudo isso e era por isso que estava ainda mais ansiosa ao sair da autoestrada e entrar nas estradas nacionais. As colinas começaram a surgir para lá da janela. A região era bonita, mas a base dos comandos ficava isolada nas profundezas do campo. Dada a natureza da unidade de operações especiais, estava localizada numa área remota que permitia treinos secretos. A general Sofia chegou à portaria da base. Os guardas da polícia do exército mandaram-na parar. Apresentou seu cartão de cidadão. O guarda verificou o pedido de visita e autorizou a entrada do veículo. Ninguém sabia que ela era a chefe do Estado-Maior do Exército. Depois de estacionar o carro, a general respirou fundo. O coração batia-lhe com força. Já passara 3 meses desde que vira Diogo. Depois de passar pela recruta e ser colocado na unidade, o seu filho já deveria parecer um verdadeiro militar. A general Sofia verificou o saco com os bolos e chocolates favoritos do filho. Eram itens permitidos para visitas. Dirigiu-se à sala de visitas. Enquanto seguia as placas, observou os arredores. Soldados em uniforme de treino corriam. E de algum lugar vinha o som de ordens a serem gritadas. O local estava impregnado do aroma dos comandos. Onde ela passara a sua juventude, a sala de visitas era um edifício térreo. À entrada, um painel exibia os horários e as regras de visita. A general Sofia entrou. O interior estava mobilado com longas mesas e cadeiras em fila, e algumas famílias já esperavam. Uma jovem mãe com um bebê ao colo aguardava pelo marido, e um casal de idosos parecia ter vindo visitar o filho. A general sentou-se num canto e esperou. Olhou para o relógio 16:10. Faltavam 20 minutos para o início das visitas. A general Sofia tentou reprimir a ansiedade que lhe subia pelo peito. Era estranho. Era uma militar que passara décadas em campos de batalha, uma mulher que mantivera calma mesmo com balas a assobiar-lhe por cima da cabeça. Mas agora, neste momento, a espera pelo filho era mais tensa do que qualquer operação. O seu instinto de mãe sussurrava-lhe que algo estava errado. A general cerrava e abria os punhos.
As palmas das mãos estavam úmidas de suor. Olhou para fora, ao longe, para lá das colinas. O sol começava a pôr-se. O céu de outono estava alto e azul. Finalmente, chegou a hora das visitas. A porta da sala abriu-se e os soldados começaram a entrar. Um a um. A general olhava ansiosamente para a entrada e, por fim, o seu filho apareceu. Soldado Diogo Mendes. Mas a visão do seu filho fez o coração da general parar. A imagem do jovem saudável que se alistara há 3 meses desaparecera. O olho esquerdo de Diogo estava roxo e inchado. E junto ao olho direito havia um corte. Como se tivesse sido atingido por um soco. O lábio estava arrebentado e com uma crosta. E pelo seu andar, era visível que cocheava ligeiramente da perna esquerda. A general Sofia levantou-se de um salto. O filho, ao ver a mãe, tentou forçar um sorriso, mas a ferida no lábio fez o seu rosto contorcer-se. A general correu e abraçou-o. O corpo de Diogo cheirava a uma mistura de desinfetante e suor. Segurando o rosto do filho com as 2 mãos, perguntou Diogo: "O que é isto?" "Quem te fez isto?" Diogo abanou a cabeça e respondeu: "Não foi nada." "Mãe?" "Aí durante o treino." "Estou bem." Mas a general Sofia sabia. Com 30 anos no exército, ela sabia. As feridas de Diogo não eram de uma queda. A nódoa negra no olho era a marca de um soco. E o corte no lábio fora causado pelos seus próprios dentes ao ser esbofeteado. O coxiar devia-se a um pontapé violento na canela. O olhar da general Sofia tornou-se gélido. Uma fúria imensa subiu-lhe pelo peito, mas conteve-se. Não podia mostrar as suas emoções à frente do filho. Sentou Diogo e tirou os bolos do saco. "Come um pouco. Trouxe os teus favoritos." Diogo agradeceu e pegou num bolo. Mas, não conseguindo abrir muito a boca, deu uma dentada cautelosa. Ao ver o filho, a general cerrou os punhos com força. As unhas cravaram-se na palma da mão. Mas ela não sentiu. Na sua mente, apenas um pensamento ecoava vezes: "Quem se atreveu a fazer isto ao meu filho? E eles irão pagar caro por isso." A general Sofia tentou sondar discretamente a situação na unidade enquanto conversava com o filho, mas Diogo não dizia nada. Apenas repetia que o treino era duro. A general leu o olhar do filho. Diogo tinha medo. Sabia que se dissesse alguma coisa, as represálias seriam piores. O coração da general partiu-se. Era a líder do exército, mas naquele momento sentia-se apenas uma mãe impotente. A culpa por não ter protegido o filho assolou-a, mas a general recompôs-se rapidamente. Ainda não tinha acabado. A verdade seria revelada e a justiça seria feita. O tempo de visita era de 30 minutos. Durante esse curto período, a general Sofia segurou firmemente a mão do filho. A mão de Diogo estava áspera e calejada. Marcas das feridas do treino que cicatrizaram. A general disse-lhe Diogo: "A mãe vai proteger-te. Aguenta só mais um pouco?" "Está bem." Diogo acenou com a cabeça. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não as derramou. Ele era filho da sua mãe, um jovem com sangue de comando. A general Sofia abraçou o filho. E nesse momento, a porta da sala de visitas abriu-se. Ao ver quem entrava, um arrepio percorreu-lhe o corpo. Instintivamente, soube que eram eles. Eram eles que tinham deixado seu filho naquele estado, no momento em que a porta da sala de visitas se abriu e as pessoas entraram. Uma tensão fria
percorreu o corpo da general Sofia Almeida. O primeiro a entrar foi um homem com 2 rosetas de 5 pontas no ombro, a insígnia de Major, com mais de 80 de altura, uma constituição robusta e um maxilar anguloso. Aparentava ter cerca de 45 anos. Na sua placa de identificação no peito, lia-se comandante de batalhão e o nome Sérgio Rocha. Era ele quem comandava o 2º Batalhão do Regimento de Comandos. Atrás do Major Rocha, entrou um homem mais jovem, com cerca de 30 anos, ostentava 3 galões de prata no ombro, a patente de capitão. Na sua placa de identificação estava gravado o nome Ivo Pires e ocupava o cargo de comandante de companhia. Os 2 oficiais olharam em volta da sala de visitas com uma expressão descontraída, como se estivessem em sua casa. O Major Rocha esboçou um sorriso de canto enquanto passava os olhos pelos soldados em visita, e o capitão Pires seguia-o, de braços cruzados. Atrás deles, entrou mais um militar, um jovem com os galões de 1º sargento no braço. Parecia ter 20 e poucos anos, mas o seu olhar era duro. Na sua placa de identificação lia-se Bruno Magalhães e no braço esquerdo usava uma braçadeira que dizia responsável da sala de visitas. Instintivamente, a general Sofia retesou o corpo. Com 30 anos de experiência em campos de batalha e teatros de operações, a sua capacidade de detectar o perigo era excepcional. E naquele momento, vindo daqueles 3 homens, ela sentiu um claro sinal de perigo. O olhar do Major Rocha estava cheio de arrogância. A expressão do capitão Pires denotava escárnio. Nos lábios do 1º sargento Magalhães pairava um sorriso torto. A general Sofia observou rapidamente ao seu redor. Havia umas 5 ou 6 famílias na sala, mas ninguém parecia dar importância à chegada dos 3 homens. Pelo contrário, alguns baixaram a cabeça e evitaram o contato visual. A general pousou suavemente a mão no ombro de Diogo. O corpo do filho tremia ligeiramente. Assim que viu o grupo do Major Rocha, Diogo ficou tenso e até a sua respiração se tornou cautelosa. Ao ver a reação do filho, a general teve a certeza. Eram eles os responsáveis pelo estado de Diogo. No seu peito, a fúria fervia como lava, mas por fora não demonstrou qualquer emoção. Continuava sentada, com a aparência de uma mulher de meia-idade comum. O Major Rocha deu uma volta pela sala, inspecionando os soldados como se estivesse a passar uma revista. O seu olhar parou em Diogo. Um sorriso de desprezo espalhou-se pelo seu rosto. Fez um gesto com o queixo na direção do capitão Pires, que acenou em concordância, e o seguiu. O 1º sargento Magalhães adiantou-se e caminhou até a mesa onde Diogo estava sentado. O 1º sargento parou ao lado de Diogo e pegou no pacote de bolos que estava sobre a mesa. Eram os que a general trouxera para o filho. Magalhães abanou o pacote e olhou para Diogo de cima. A sua voz era baixa e áspera. Soldado Mendes. Então, estás aqui sentado confortavelmente na visita? É esta a postura de um recruta? Diogo endireitou-se apressadamente. Colocou as costas direitas e as mãos sobre os joelhos, mas não conseguiu esconder o tremor das mãos. A general Sofia observou o filho e mordeu o lábio. O 1º sargento Magalhães fingiu deixar cair o pacote de bolos no chão de propósito. Os bolos espalharam-se pelo chão. Dirigindo-se a Diogo, diz ups. Foi sem querer. Soldado Mendes. Apanha. Diogo levantou-se e começou a apanhar os bolos espalhados. A general também se levantou para ajudar. Nesse momento,
O primeiro sargento Magalhães interpôs-se no seu caminho, olhou-a de relance e disse com um tom sarcástico: "A senhora visitante pode ficar sentada." O soldado trata disso. A general Sofia encarou o primeiro sargento. O seu olhar estava gélido, mas ele não percebeu. Pelo contrário, a sua expressão era de quem a achava ridícula. A general sentou-se novamente, sem dizer uma palavra, mas os seus olhos registravam o tom de voz de Magalhães, as suas ações e, atrás dele, os rostos sorridentes do Major Rocha e do Capitão Pires, que assistiam a tudo. Diogo apanhou um a um os bolos espalhados pelo chão. De repente, o primeiro sargento pisou deliberadamente um dos bolos, esmagando-o. Diogo tentou apanhar até esse, mas Magalhães chutou para longe. Migalhas de bolo voaram para as costas da mão de Diogo. O primeiro sargento riu-se da cena e depois deu um pontapé ligeiro na canela de Diogo. Apesar de ter sido ligeiro, foi um ato claro de agressão. Diogo conteve um gemido e fez uma careta de dor. Sobre a mesa, a mão da general Sofia fechou-se num punho. As unhas cravaram-se na palma da mão, ao ponto de sangrar, mas ela não se moveu. Ainda não era o momento. Precisava de provas, precisava de testemunhas e, acima de tudo, precisava do momento decisivo que expusesse inequivocamente o crime deles. O Major Rocha e o Capitão Pires continuavam a observar a cena de trás, não impediram as ações do primeiro sargento. Pelo contrário, pareciam estar a divertir-se. Quando Diogo acabou de apanhar os bolos, Magalhães arrancou-lhe o pacote das mãos. Depois, abrindo-o de forma lenta e exagerada, tirou um bolo e meteu-o na boca. Fez um barulho alto ao mastigar, como que a gozar com Diogo. De seguida, atirou o resto do pacote para o chão novamente. Desta vez, atirou-o para mais longe. Os bolos espalharam-se outra vez. O primeiro sargento fez um gesto com o queixo na direção de Diogo. Apanha outra vez. E desta vez, comes o que está no chão. O rosto de Diogo ficou pálido. Olhou para a mãe. A general Sofia encontrou o olhar do filho. Nos seus olhos misturavam-se a vergonha, a raiva e a impotência. A general acenou-lhe discretamente com a cabeça. Está tudo bem. A mãe está aqui. Aguenta só mais um pouco. Diogo aproximou-se do chão e ajoelhou-se. Com a mão trêmula, pegou num dos bolos, um bolo que caíra e se partira. Levou-o à boca. Nesse exato momento, a general Sofia levantou-se. A passos rápidos, aproximou-se do filho e colocou-se à sua frente. Uma tensão palpável instalou-se entre ela e o primeiro sargento Magalhães, com uma voz calma. A general disse: "Chega. Isto é inaceitável." O primeiro sargento encarou-a. Nos seus olhos havia uma mistura de surpresa e irritação. Uma visitante, ao ousar enfrentá-lo, aproximou-se um passo, ameaçador. "O que, ó minha senhora? A sabe onde está para se meter em assuntos militares? O seu filho não está a receber o treino adequado. Por isso, cale-se e não se meta." A general Sofia não recuou um centímetro. Olhando-o nos olhos, disse, treino. Isto não é treino. Es abuso. Para imediatamente. O rosto do primeiro sargento ficou vermelho. Empurrou bruscamente o ombro da general. Ela recuou um passo, mas não caiu. O seu corpo, treinado durante 30 anos, manteve o equilíbrio. O primeiro sargento olhou-a com fúria e cuspiu um insulto.
Quem é que a senhora pensa que é? Isto é o exército. O exército, os civis calam-se e não se metem. Nesse instante, o Major Sérgio Rocha avançou, com o mesmo sorriso de escárnio. Olhou para a general de cima a baixo. A sua voz estava carregada de arrogância. Minha senhora, o primeiro sargento tem razão. Isto é o exército. E nós somos militares. O soldado Mendes ainda não está devidamente treinado. É nosso dever, como superiores, impor a disciplina. Não é um assunto em que os civis se devam intrometer. Por favor, afaste-se. O Major Rocha gesticulou com a mão, como se estivesse a enxotar um inseto incômodo. Ao lado, o capitão Ivo Pires, de braços cruzados. Ria-se cinicamente, acrescentou: o major tem razão. A senhora parece não compreender, mas o exército funciona assim. Os recrutas têm de aguentar isto. Não exagere. A general Sofia olhou alternadamente para o Major Rocha e para o capitão Pires. Verificou as suas patentes, 2 rosetas de 5 pontas. Major, 3 galões de prata. Capitão, eram o comandante de batalhão e o comandante de companhia, oficiais com a responsabilidade de comandar e proteger Diogo, mas agora estavam a tolerar o abuso. Não, mais do que tolerar. Estavam a divertir-se com ele. No coração da general, o último fio de razão estava prestes a quebrar-se. O Major Rocha acenou com a cabeça ao primeiro sargento. Era um sinal para continuar. Magalhães aproximou-se novamente de Diogo, pressionou a cabeça de Diogo com a mão, forçando-o a olhar para o chão. A testa de Diogo tocou no chão frio. O primeiro sargento pressionou levemente as costas de Diogo com o pé e disse, com um sorriso de escárnio: soldado Mendes, come todos os bolos do chão? Tens de mostrar à tua mãe que és um recruta a sério. As mãos de Diogo tremiam. O corpo estava rígido de vergonha e raiva, mas não podia fazer nada. Sabia que se resistisse, as represálias seriam piores. Estendeu a mão na direção dos bolos no chão. Nesse preciso momento, a mão de Alzuei-Baneral, Sofia deslizou para o bolso interior do seu casaco. Os seus dedos tocaram num objeto frio e sólido. Era o terminal de comunicações de emergência exclusivo da chefe do Estado-Maior do Exército. Um dispositivo especial que se ligava instantaneamente a uma rede de comunicações encriptada a partir de qualquer lugar de Portugal. A general pegou no terminal um pequeno dispositivo preto que, à primeira vista, parecia um smartphone normal, mas que tinha o emblema do exército gravado na parte superior, o Major Rocha. O capitão Pires e o primeiro sargento Magalhães riram-se ao ver a general tirar o telemóvel. O major disse: o que está a fazer? Vai ligar a alguém. Esteja à vontade. Mas não vai adiantar de nada. A general Sofia não respondeu. Ligou o ecrã do terminal. A autenticação biométrica foi instantânea e o menu da rede de emergência apareceu. Ela tocou no número direto do comandante das tropas de operações especiais. Um único toque. O sinal de chamada soou uma vez e a ligação foi estabelecida. Ouviu-se a voz do outro lado. Comando das operações especiais. Tenente General Nuno Costa. Minha general. Que se passa? A general Sofia falou com uma voz baixa e gélida. O seu tom era calmo, mas continha uma fúria mais fria que o gelo. Comandante Costa. Sofia Almeida. Encontro-me na sala de visitas do Regimento de Comandos em Santa Margarida.
A chefe do Estado-Maior do Exército acaba de ser agredida por um primeiro sargento, com o comandante de batalhão e o comandante de companhia a assistirem. Tenho também provas de que o meu filho, o soldado Diogo Mendes, foi vítima de abusos sistemáticos. Envie imediatamente 2 helicópteros das operações especiais. Traga também o inspetor-geral do Exército e prepare-se para deter em flagrante o comandante deste batalhão, o Major Sérgio Rocha, e o comandante de companhia, o capitão Ivo Pires. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz chocada do comandante Costa. Minha general, ouvi bem, a senhora foi agredida. A general interrompeu-o. Não faça perguntas. Execute a ordem. Agora mesmo. Isto é, uma ordem. A chamada terminou. A general guardou o terminal no bolso e encarou o Major Rocha. Ele continuava a sorrir. Sem perceber a gravidade da situação, o capitão Pires também, o primeiro sargento Magalhães, ainda mais excitado, continuava a atormentar Diogo. Eles ainda não sabiam. Não sabiam que, em apenas 10 minutos, as suas vidas iriam desmoronar-se por completo. A general Sofia aproximou-se do filho e agarrou-lhe no ombro. Disse-lhe em voz baixa Diogo: já está. Aguenta só mais um pouco. Vai acabar em breve. Diogo olhou para a mãe. O olhar dela era diferente. Já não era o olhar de uma mulher de meia-idade impotente, era o olhar de uma comando que neutralizara inúmeros inimigos em combate. O olhar da comandante suprema que liderava todo o exército. Naquele momento, Diogo percebeu. A sua mãe tinha feito alguma coisa e agora tudo ia mudar. Assim que a general Sofia terminou a chamada e guardou o terminal no bolso, um estranho silêncio instalou-se na sala de visitas. O Major Sérgio Rocha ainda tinha um sorriso nos lábios, mas franziu ligeiramente o sobrolho. O capitão Ivo Pires, de braços cruzados, olhava de lado para a general, e o primeiro sargento Bruno Magalhães soltou um bufo. O major foi o primeiro a falar. Então, fez queixa? Ótimo. Que venha a polícia do exército ou quem quer que seja. Nós estávamos apenas a conduzir um treino legítimo. O capitão Pires acrescentou. O major tem razão. Nós somos militares e isto é uma base militar. A interferência de um civil na disciplina militar é, por si só, um abuso de poder. O primeiro sargento Magalhães aproximou-se de Diogo e pressionou-lhe o ombro com a mão. Diogo estremeceu, mas não ousou resistir. Magalhães sussurrou-lhe ao ouvido o soldado Mendes. A tua mãezinha fez uma coisa estúpida. Vais pagar por isto mais tarde. Vemo-nos na caserna depois da visita. O rosto de Diogo ficou pálido. Olhou para a mãe com os olhos a tremer. A general Sofia encontrou o seu olhar e disse com calma a Diogo: está tudo bem? Não vai acontecer nada. O Major Rocha riu-se ao ouvir as palavras da general. Minha senhora, você não percebe a realidade. Sabe onde está? No Regimento de Comandos, uma das unidades de combate mais fortes de Portugal. Nós gerimos a nossa unidade. Ninguém de fora pode vir aqui dar ordens. A general Sofia olhou fixamente para o major. O seu olhar estava calmo. Mas no fundo, uma tempestade formava-se 30 anos antes. Ela também tinha saído dos comandos. Tinha servido no Centro de Tropas de Operações Especiais, realizado missões de infiltração em território hostil e liderado operações de resgate de reféns no estrangeiro. Ela sabia o que eram os comandos melhor do que ninguém.
E também sabia como o orgulho dos comandos podia transformar-se em arrogância. Homens como o Major Rocha eram o produto disso mesmo. A general não respondeu. Não havia necessidade. Olhou para o relógio de pulso. Era 11 rebutu do quartel-general das operações especiais em Lamego até Santa Margarida. A viagem de helicóptero demoraria cerca de 20 minutos. Contando com o tempo para preparar os helicópteros após a ordem, seriam cerca de 30 minutos. Às 10h30, os helicópteros chegariam. A general calculou mentalmente. Faltavam 30 minutos ou Major Rocha. Ao ver que a general apenas olhava para o relógio em silêncio, sentiu-se ainda mais confiante. Virou-se para o capitão Pires e disse: Capitão, parece que a visita de hoje acabou. Leve os soldados de volta para a formatura. O capitão respondeu: Entendido. Meu Major. Virou-se para os outros soldados na sala e gritou: Todos os soldados. De pé, sentido. Os 5 soldados que estavam em visita levantaram-se apressadamente e puseram-se em sentido. Diogo também tentou levantar-se, mas a general segurou-o pelo ombro, mantendo-o sentado. A general olhou diretamente para o capitão Pires e disse: Ainda faltam 10 minutos para o fim do horário de visitas. O meu filho continuará a sua visita. O rosto do capitão Pires endureceu. Aproximou-se da general e disse com uma voz ameaçadora: Minha senhora? Está a desobedecer a uma ordem. Isto é o exército. E eu sou o comandante de companhia. Se eu digo para regressar, é para regressar. A general não se moveu. O regulamento das visitas garante que estas podem decorrer até a hora designada, quer seja comandante de companhia ou não. Não tem autoridade para violar o regulamento. O Major Rocha interveio. Esta mulher é mesmo teimosa. Muito bem. Vamos ver até onde isto vai. Fez um sinal com os olhos ao primeiro sargento. O primeiro sargento aproximou-se de Diogo e agarrou pelo colarinho. Diogo cambaleou. Puxado pela mão de Magalhães, a general levantou-se de um salto e agarrou o pulso do primeiro sargento. A sua mão continha a força de 30 anos de treino. Magalhães, surpreendido pela forte pressão no seu pulso, soltou um gemido de dor. Ai, dói esta. Esta mulher está-me a... A general torceu-lhe o pulso, forçando a largar o colarinho. O primeiro sargento recuou a segurar o pulso. No seu rosto, uma mistura de perplexidade e raiva. O Major Rocha e o capitão Pires também ficaram momentaneamente paralisados pela situação inesperada. Uma mulher de meia-idade tinha acabado de dominar um militar. O rosto do Major Rocha ficou vermelho de fúria. O que pensa que está a fazer acabou de agredir um militar. Isto é uma clara obstrução ao exercício de funções. A general deu um passo na direção do major com 65 metros. Era consideravelmente mais baixa que ele, mas a aura que emanava dominava-o. Com uma voz baixa, a general disse: Obstrução ao exercício de funções. Disse: E o que foi que os senhores fizeram até agora? Agredir um soldado em visita e obrigar-lo a comer comida do chão faz parte do exercício das vossas funções. O major ficou momentaneamente sem palavras, mas rapidamente recompôs-se e disse: Isso faz parte do treino. Uma civil, como a senhora não compreende, o exército tem de ser duro. Soldados fracos morrem no campo de batalha. Nós treinamo-los para o salvar. A general abanou a cabeça. Treino e abuso são coisas diferentes. E o senhor não sabe a diferença? O Major Rocha Rios
E o que é que a senhora sabe? Alguma vez esteve no exército? A general não respondeu. Voltou a olhar para o relógio de pulso. Eram 11:60. Faltavam 20 minutos. O Major Rocha interpretou o silêncio da general como cobardia. Sorrindo vitoriosamente, disse ao capitão Pires: Capitão, identifique esta mulher e prepare uma queixa. Agressão a militar. Obstrução ao exercício de funções e difamação. Podemos acusar-la de tudo? O capitão respondeu: Entendido. Meu Major. As outras famílias na sala de visitas assistiam à cena em silêncio. Ninguém intervinha. O Major Rocha e o capitão Pires eram um poder absoluto ali. Enfrentá-lo significava prejudicar o seu próprio familiar militar. A general sentiu a atmosfera. Era um lugar dominado pelo medo. Esta era a realidade do exército português. Sentiu o coração doer-lhe. O Major Rocha ordenou novamente ao primeiro sargento Magalhães: leve o soldado Mendes daqui. O primeiro sargento hesitou. A amassajar o pulso. A experiência anterior com a general fê-lo vacilar. O major gritou, irritado: O que estás a fazer? Despacha-te. O primeiro sargento aproximou-se relutantemente de Diogo, mas desta vez moveu-se com cautela. Atento, General. Diogo olhou para a mãe. A general abanou a cabeça. Era um sinal de que ainda não era o momento. Diogo não se levantou. O primeiro sargento tentou agarrar novamente o braço de Diogo. Foi nesse exato momento, ao longe, ouviu-se um zumbido baixo e vibrante. A princípio, era fraco, mas foi aumentando progressivamente. Como o som de um trovão a aproximar-se, o Major Rocha e o capitão Pires reconheceram o som. As suas expressões mudaram subtilmente. Era o som de motores de helicóptero. E não era apenas um. Eram vários helicópteros a voar em simultâneo. O major correu para a janela e olhou para fora. Ao longe, no céu, viam-se pontos negros. Eram helicópteros a aproximarem-se rapidamente da direção da base. O rosto do major endureceu. O capitão Pires também correu para a janela e olhou para o céu. Os helicópteros estavam cada vez mais perto. O capitão murmurou: O que é aquilo? Não havia helicópteros no plano de treinos. O Major Rocha também estava visivelmente perturbado. Pegou no rádio que tinha à cintura e tentou contactar o oficial de operações. Aqui, Major Rocha. Operações? Responda. Helicópteros a aproximarem-se do nosso espaço aéreo. Qual é a situação do rádio? Veio a voz atrapalhada do oficial de serviço. Meu major. Acabamos de ser informados. Recebemos uma ordem de mobilização de emergência do Comando das Tropas de Operações Especiais. O comandante do regimento também está a tentar perceber a situação. O rádio quase caiu da mão do major. Comando das Tropas de Operações Especiais? Ele sabia o que isso significava? O CTOE era o comando superior que supervisionava todas as unidades de operações especiais e o seu comandante era um tenente-general de 3 estrelas. O Major Rocha lembrou-se de que ele era apenas um major com 2 rosetas. O comandante das operações especiais estava 4 patentes acima dele. O som dos helicópteros era agora claramente audível dentro da sala de visitas. As janelas vibravam e as luzes fluorescentes do teto tremiam ligeiramente. Os outros visitantes também olhavam para fora com expressões ansiosas. O Major Rocha virou-se para a general. Ela continuava sentada calmamente ao lado do filho. A sua expressão era serena. Como se já esperasse toda esta situação, um mau pressentimento atravessou a mente do major. A chamada que aquela mulher fez
E agora, os helicópteros a chegar? Não pode ser. Mas ele afastou o pensamento. Era impossível. Uma mulher civil não teria o poder de mobilizar o comando das tropas de operações especiais, mas as suas mãos tremiam. O capitão Pires também não conseguia esconder a sua ansiedade. Aproximou-se do major e perguntou em voz baixa: Meu major, isto será que... O major interrompeu. Impossível. Deve ser apenas um treino. Uma coincidência. Mas a sua voz não tinha convicção. O som dos helicópteros era agora ensurdecedor. Do lado de fora, ouviam-se os militares a moverem-se em alvoroço. Alguém gritou: Os helicópteros vão aterrar na parada, todos em alerta. O major correu para a janela. A visão que teve gelou-lhe o coração. 2 grandes helicópteros estavam a aterrar na parada da unidade. Na fuselagem, o emblema do Comando das Tropas de Operações Especiais era bem visível. As portas dos helicópteros abriram-se e as pessoas começaram a descer. O primeiro a descer tinha estrelas nos ombros. 3 estrelas. Um tenente general, o comandante das tropas de operações especiais, Nuno Costa. O rosto do major ficou pálido, as pernas fraquejaram. O capitão Pires também correu para a janela e olhou para fora. No momento em que confirmou as insígnias do comandante, susteve a respiração. O primeiro sargento Magalhães ainda não tinha percebido a situação e tinha uma expressão confusa, mas, ao ver a reação do major e do capitão, percebeu que algo de muito grave estava a acontecer. Os generais e oficiais que desceram dos helicópteros corriam na direção da sala de visitas. O rosto do tenente-general Nuno Costa estava sério. E ao seu lado estava o inspetor-geral do Exército, um major-general de 2 estrelas. Atrás deles, seguiam-se oficiais da polícia do Exército e médicos militares. O major sentiu os joelhos cederem. Só agora percebeu. A chamada daquela mulher era real. E eles tinham cometido um erro irreversível. A general Sofia olhou para o relógio de pulso. Eram 17 Horonam. 4 minutos antes do previsto, ela acenou com a cabeça, satisfeita, e disse ao filho Diogo: Vamos levantar-nos. As visitas chegaram. Diogo levantou-se, seguindo a indicação da mãe. Nos seus olhos, uma mistura de confusão e expectativa. O Majorocha virou-se para a general. O seu rosto estava cheio de pavor. Perguntou com a voz a tremer: Quem é a senhora? Afinal, a general não respondeu. Não era preciso. Em breve, tudo seria revelado. A porta da sala de visitas abriu-se bruscamente. O tenente-general Nuno Costa entrou, ofegante. Ao ver a general Sofia, fez a continência: Minha general, tenente-general Nuno Costa. Presente? Com essas palavras, o tempo na sala de visitas parou completamente. A voz do tenente-general Nuno Costa ecoou pela sala de visitas. A palavra general cortou o ar. Todo o sangue desapareceu do rosto do major Sérgio Rocha. A sua boca abriu-se, mas não saiu nenhum som. O capitão Ivo Pires cambaleou um passo para trás. O primeiro sargento Bruno Magalhães congelou no lugar. As outras famílias na sala susteram a respiração. O tenente-general Costa aproximou-se da general Sofia Almeida e fez novamente a continência. O seu rosto estava tenso e preocupado. A general continuava sentada com uma expressão calma. O tenente-general perguntou apressadamente: Minha general? Está bem. Fui informado de que foi agredida. A general acenou lentamente com a cabeça.
Estou bem. Comandante Costa. Mas o meu filho não está. Ela apontou para Diogo, que estava ao seu lado. O tenente-general ficou chocado ao ver o rosto de Diogo, a nódoa negra no olho, o lábio rebentado e a lesão na perna. Evidente pela forma como se mantinha de pé. O rosto do tenente-general endureceu. Nesse momento, a porta da sala de visitas abriu-se novamente e outro general entrou. Um major-general com 2 estrelas no ombro era o inspetor-geral do Exército, o Major-General Miguel Tavares. Atrás dele, entraram oficiais da Polícia do Exército e médicos militares. O inspetor-geral também fez a continência assim que viu a general. Minha general. Sou o Major-General Miguel Tavares. Daremos início imediato à investigação. A general acenou com a cabeça e apontou para o Major Rocha. Aquele major com as 2 rosetas é o comandante de batalhão, Sérgio Rocha. O capitão ao lado dele é o comandante de companhia, Ivo Pyers. E aquele primeiro sargento é o Bruno Magalhães. O responsável pela sala de visitas, o inspetor-geral, olhou para os 3 homens com um olhar penetrante. O Major Rocha, finalmente recuperando o controle, aproximou-se da general com as pernas a tremer, ajoelhou-se e gaguejou minha general. Eu não sabia. Juro que não sabia. A general olhou para o maior. O seu olhar era frio. Mais frio que o gelo. Lentamente. Abriu a boca. Não sabias. O que é que não sabias que eu era chefe do Estado-Maior? Ou não sabias que não se deve bater num soldado? O Major Rocha não conseguiu responder, apenas baixou a cabeça, quase a bater com a testa no chão. O capitão Pires também se ajoelhou apressadamente. O primeiro sargento Magalhães, percebendo finalmente a situação, também se ajoelhou. O rosto branco como cera, mas a general nem sequer olhou para eles. Dirigiu-se ao tenente-general Costa. O médico militar que examine o meu filho primeiro, registre a gravidade das lesões. O tenente-general deu imediatamente a ordem. 2 médicos militares correram para examinar Diogo. Um examinou as feridas no rosto, enquanto o outro verificava a perna. Diogo. Tenso? Deixou-se examinar. A general segurou-lhe na mão. A sua mão estava quente, mas tremia. Não se sabia se era de raiva ou de tristeza. O médico terminou o exame e relatou: Minha general, confirmam-se contusões na zona orbital esquerda, laceração labial e múltiplas contusões na perna esquerda. Parece ter sido resultado de, pelo menos, 3 agressões distintas. A general fechou os olhos, respirou fundo e voltou a abri-los. Havia lágrimas nos seus olhos, mas não caíram. Ela conteve as lágrimas. Em vez disso, a sua voz tornou-se ainda mais fria. Comandante Costa, transfira o meu filho imediatamente para o Hospital das Forças Armadas. Usem o helicóptero. O tenente-general respondeu entendido. Minha general. Pegou no rádio e deu a ordem ao piloto do helicóptero. Os médicos militares ampararam Diogo. Diogo olhou para a mãe. A general disse-lhe: Diogo, a mãe vai terminar o que tem a fazer aqui e depois vai ter contigo. Espera por mim no hospital. Diogo acenou com a cabeça. Também ele tinha os olhos marejados de lágrimas, mas também ele as conteve. Era filho da sua mãe. Os médicos levaram Diogo para fora da sala. A general observou as costas do filho afastarem-se. No momento em que a porta se fechou, ela virou-se para o Major Rocha. O major continuava ajoelhado.
Ao olhar para o chão, o corpo tremia. A general aproximou-se lentamente dele. O som dos seus passos ecoou na sala de visitas. Todos susteram a respiração. A general parou em frente ao major. Com uma voz baixa, perguntou Major Sérgio Rocha. Há quantos anos vestes esta farda? O major respondeu com a voz a tremer 20. E 2 anos. A general acenou com a cabeça. 22 anos. És da Academia Militar. Não? Minha general. Sou oficial do quadro de complemento. E há quanto tempo estás nos comandos? Há 15 anos. A general suspirou. 15 anos nos comandos? E não sabes o que são os comandos? Eu também vim dos comandos. Passei 10 anos no Centro de Tropas de Operações Especiais. O espírito dos comandos é a resiliência, mas essa resiliência não é a violência que esmaga os mais fracos. Os comandos são o último bastião na defesa do país. E tu manchaste essa honra? O Major Rocha não conseguiu levantar a cabeça. A general continuou: pergunto-te. Foi só o meu filho, o soldado Diogo Mendes, que sofreu isto? Ou a outros soldados? O Major não respondeu. O seu silêncio era a resposta. A general virou-se para o inspetor-geral. Inspetor-geral, investigue esta unidade a fundo. Entreviste todos os soldados e identifique todos os casos de abuso. Quero o relatório na minha secretária dentro de 3 dias. O inspetor-geral fez a continência e respondeu. Entendido. Minha general. A general voltou a olhar para o Major Rocha, pousou a mão no ombro dele. O major estremeceu. Os dedos da general tocaram na insígnia de Major. As 2 rosetas de 5 pontas. A general agarrou lentamente a insígnia e puxou com força. Ouviu-se o som dos fios a rasgarem-se. A general arrancou a insígnia do ombro do Major. O corpo do major tremeu violentamente. No seu ombro ficou apenas o lugar onde a insígnia estivera, a marca dos fios partidos e a diferença de cor do tecido desbotado eram bem visíveis. A general deixou cair a insígnia aos pés do Major. As 2 rosetas rolaram pelo chão. A general disse friamente: Sérgio Rocha, a partir de hoje, não és mais um militar. Os ombros do major desabaram. Olhou fixamente para a insígnia caída no chão. 22 anos de vida militar, 15 anos de carreira nos comandos, tudo acabara naquele instante. A general virou-se para o capitão Pires. O capitão já estava encharcado em suor. A general aproximou-se dele. O capitão também estava ajoelhado, de cabeça baixa. Capitão Ivo Pires. A voz da general chamou-o. O capitão respondeu com a voz a tremer. Sim, minha general, és comandante de companhia. Não és, Su? Minha general, qual é a missão de um comandante de companhia? O capitão não conseguiu responder. A general respondeu por ele. Um comandante de companhia comanda e protege os seus homens. É responsável pela segurança dos seus soldados. Mas o que é que tu fizeste? Viste um soldado ser agredido e riste-te. E ainda por cima, o teu subordinado? O capitão não conseguiu levantar o rosto. A general pousou também a mão no ombro dele. A insígnia de capitão, com os 3 galões de prata, ficou na sua mão. A general puxou com força e arrancou a insígnia. Os fios partiram-se e os 3 galões caíram do ombro do capitão. A general atirou-os ao chão. Ivo Pires, tu também. A partir de hoje, não és mais um militar. O corpo do capitão vacilou.
Apoiou-se no chão com as mãos para não cair. Por fim, a general aproximou-se do primeiro sargento Magalhães. Ele já tinha uma expressão de quem perdera o juízo. O rosto estava pálido e os lábios azulados. A general olhou para ele de cima e disse: Primeiro sargento Bruno Magalhães, tu agrediste diretamente o meu filho. Deste-lhe um pontapé na canela e tentaste obrigar-lo a comer comida do chão? E também usaste de violência contra mim? O primeiro sargento não respondeu. A general continuou: Antes de seres militar, és uma pessoa, fizeste o que uma pessoa não deve fazer. Também não mereces vestir esta farda. A general não tocou na insígnia do primeiro sargento. Em vez disso, disse ao inspetor-geral: Detenham imediatamente estes 3 e apresentem-nos a um tribunal militar. Acusem-nos de agressão, abuso de poder e agressão a superior. O inspetor-geral respondeu: Entendido. Minha general. Os polícias do exército avançaram. Algemaram o major Rocha, o capitão Pires e o primeiro sargento Magalhães. O major choramingava ao olhar para o seu ombro sem insígnia. O capitão Pires mantinha a cabeça baixa. O primeiro sargento Magalhães, em estado de choque, foi arrastado pelos polícias. Enquanto os 3 saíam da sala, ninguém disse uma palavra. Apenas o som das algemas ecoava na sala. Ficaram apenas a general Sofia, o tenente general Costa, o inspetor-geral Tavares e alguns assessores. A general aproximou-se da janela e olhou para fora. Viu o helicóptero na parada? O helicóptero que levara Diogo já tinha descolado e voava em direção a Lisboa. A general observou o helicóptero e suspirou profundamente. O tenente-general Costa aproximou-se com cuidado e disse: Minha general, lamento imenso que uma coisa destas tenha acontecido numa unidade sob o meu comando. A general abanou a cabeça. A culpa não é sua, comandante. Este é um problema estrutural. Não é um problema de uma só unidade, mas de todo o nosso exército. O inspetor-geral Tavares também disse: Minha general, creio que será necessária uma inspeção em larga escala a nível de todo o exército. A general acenou com a cabeça. Terá de ser, mas por agora, tratem desta unidade de forma exemplar e deem prioridade máxima à proteção e tratamento dos soldados vítimas. Os 2 generais fizeram a continência e responderam: Entendido. Minha general. A general voltou a olhar pela janela, ao longe, para lá das colinas. O sol punha-se. Tinha sido um dia longo e difícil, mas ainda não acabara. Tinha de ir para o hospital. Tinha de estar ao lado do filho. A general virou-se e disse: Agora tenho de ir para o hospital. Os senhores tratem do resto. O tenente-general Costa disse: Minha general, nos levamos-la no helicóptero. A general abanou a cabeça. Não, eu vou no meu carro. Preciso de tempo para pensar sozinha. Ela saiu da sala de visitas. Enquanto caminhava pelo corredor, olhou em volta. Os militares da unidade observavam-na de longe. Todos fizeram a continência. A general retribuiu e dirigiu-se para o parque de estacionamento. O seu Mercedes-Benz preto estava lá. Entrou no carro e ligou o motor. E saiu da base. Ao entrar na autoestrada, a general abriu a janela. A brisa do final da tarde entrou no carro. Só então ela chorou. As lágrimas que contivera rolaram-lhe pelo rosto, mas não soluçou. Não chorou em voz alta. Apenas as lágrimas corriam. Pensava em Diogo, no rosto ferido do filho.
Nas suas mãos trêmulas e na sua tentativa de aguentar, apesar de tudo, a general agarrou o volante com força e acelerou. Até o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa. Ainda faltava 1 hora, a general Sofia Almeida chegou às urgências do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, às 10:30. Ao entrar, viu enfermeiros e médicos a moverem-se atarefadamente. A general aproximou-se da recepção e perguntou: "Onde está o soldado Diogo Mendes?" A enfermeira consultou o computador e respondeu: "Foi internado no serviço de ortopedia, no 3º piso. Pode subir pelo elevador." A general subiu de elevador para o 3º piso, caminhou pelo corredor, procurando o número do quarto 305. Foi lá que encontrou Diogo. Ele estava deitado na cama, com uma perna ligada. As feridas no rosto também tinham sido desinfetadas e tinham pomada. Ao ver a mãe, Diogo tentou forçar um sorriso. "Mãe?" A general correu para junto do filho e segurou-lhe na mão. A mão de Diogo estava fria. A general afagou-lhe a testa e perguntou: "O que disse o médico?" Diogo respondeu: "Disse que não foi nada de grave. Contusão na canela e laceração facial. 1 semana de internamento deve chegar." A general acenou com a cabeça e apertou a mão do filho. Disse-lhe Diogo: "A mãe pede desculpa. Devia ter sabido mais cedo." Diogo abanou a cabeça. "Não. Mãe, a culpa não é tua. Fui eu que não disse nada." As palavras do filho doeram no coração da general. Diogo tinha aguentado para não preocupar a mãe. A general afagou-lhe o cabelo e disse: "Agora vai ficar tudo bem. A mãe vai resolver tudo. Vou garantir que coisas como esta nunca mais aconteçam." Diogo olhou nos olhos da mãe e perguntou em voz baixa: "Mãe, o que aconteceu ao Major Rocha?" Ao capitão Pires e ao 1º sargento Magalhães. A general ficou em silêncio por um momento e depois respondeu: "Vão ser julgados em tribunal militar e receberão a punição que merecem." Diogo acenou com a cabeça. A sua expressão era complexa, uma mistura de alívio e pena. A general leu a mente do filho. Diogo era um bom rapaz. Não se sentia bem com o facto de alguém ser punido. A general disse-lhe: "Diogo, não tens de sentir pena. Quem erra tem de ser punido. Isso é justiça. E é assim que outros soldados também podem ser protegidos." Diogo ouviu as palavras da mãe e acenou lentamente com a cabeça. A general sentou-se ao lado do filho, continuando a segurar-lhe na mão. A noite avançou. Pela janela do quarto, as luzes de Lisboa brilhavam. A general ficou ao lado do filho até ele adormecer. Na manhã seguinte, a general Sofia regressou ao quartel-general do Exército, em Lisboa. Sobre a sua secretária estava um relatório urgente do inspetor-geral Miguel Tavares. A general abriu o relatório. O grosso dossiê documentava detalhadamente a realidade do regimento de comandos. Descobriu-se que o major Sérgio Rocha e o capitão Ivo Pires tinham praticado e encoberto sistematicamente abusos nos últimos 2 anos. O número de vítimas, incluindo Diogo, era de 13 soldados. 2 deles estavam a receber tratamento para traumas psicológicos graves. O relatório continha outro facto chocante. O major Rocha e o capitão Pires tinham desviado fundos da unidade. Tinham desviado dinheiro destinado à alimentação e ao fardamento dos soldados para uso pessoal. O montante total desviado ultrapassava os 30,000 euros. Para progredirem na carreira, falsificavam os resultados operacionais da unidade
e silenciavam com abusos os soldados que levantavam problemas. O primeiro sargento Bruno Magalhães agia como seu capanga, agredia e ameaçava pessoalmente os soldados. Ao ler o relatório, a general cerrou os punhos, a fúria apoderou-se dela, mas manteve a calma. Chamou o inspetor-geral. O inspetor-geral entrou no gabinete e fez a continência. Minha general. Chamou. A general levantou o relatório e disse: com base neste relatório, avance imediatamente com a acusação e peça ao Tribunal Militar uma punição severa. Isto não é um simples caso de abuso. É crime organizado. O inspetor-geral respondeu: entendido. Minha general, o caso já foi entregue ao Ministério Público Militar e o julgamento deverá ocorrer dentro de uma semana. A general acenou com a cabeça. Continuou a assegure também medidas de proteção rigorosas para os soldados vítimas, apoio psicológico e tratamento. E, se desejarem, considerem a sua dispensa do serviço. Riconet, a partir deste caso, conduza uma investigação a nível de todo o Exército sobre a situação dos abusos. O inspetor-geral fez a continência e respondeu: tomarei nota. Minha general. Uma semana depois, o julgamento realizou-se no Tribunal Militar. Em Lisboa, o juiz-presidente era um coronel. Na sala estavam presentes os procuradores militares e os advogados de defesa. Sérgio Rocha, com um uniforme sem insígnias, sentou-se no banco dos réus. O seu rosto estava abatido. Ivo Pires e Bruno Magalhães também. Na assistência estavam os soldados vítimas e as suas famílias. A general Sofia também se sentou discretamente no fundo da sala. O juiz bateu com o martelo e declarou o início do julgamento. O procurador militar levantou-se e leu a acusação: agressão, abuso de poder, desvio de fundos, obstrução à justiça. A lista de crimes era longa. Sérgio Rocha e Ivo Pires mantiveram a cabeça baixa e não disseram uma palavra. Bruno Magalhães tentou gaguejar uma desculpa. Mas a acusação apresentou provas claras. Os soldados vítimas foram chamados como testemunhas. Um soldado testemunhou a chorar. Tenho pesadelos todas as noites. Sonho com o primeiro sargento a bater-me. Vim para o exército para defender o meu país. Mas o meu inimigo não era estrangeiro. Era o meu superior. Outro soldado disse, contendo a raiva. O Major Rocha e o Capitão Pires ameaçaram tornar a nossa vida militar ainda mais difícil se os denunciássemos. Não tínhamos para onde ir. À medida que os testemunhos continuavam, a atmosfera no tribunal tornava-se mais pesada. O juiz também ouvia os testemunhos com uma expressão solene. A acusação apresentou relatórios médicos, provas do desvio de fundos e documentos de denúncias internas. A defesa não conseguiu apresentar uma contra-argumentação eficaz. As provas eram demasiado esmagadoras. O julgamento durou 2 dias. No último dia, o juiz proferiu a sentença. O arguido Sérgio Rocha, por violação do Código de Justiça Militar e da Lei de Crimes de Responsabilidade de Titulares de Cargos Públicos, é condenado a uma pena de 5 anos de prisão e a expulsão do Exército. Os ombros de Sérgio Rocha desabaram. O arguido Ivo Pires, pelos mesmos crimes, é condenado a uma pena de 3 anos de prisão e a expulsão do Exército. Ivo Pires baixou a cabeça. O arguido Bruno Magalhães, pelos crimes de agressão e ofensa à integridade física,
é condenado a uma pena de 2 anos de prisão. Bruno Magalhães caiu sentado no chão. O som do martelo do juiz ecoou no tribunal. A general Sofia levantou-se silenciosamente da assistência e saiu do tribunal. A justiça fora feita, mas o seu coração continuava pesado. Isto nunca deveria ter acontecido. Passaram-se 3 meses. Diogo recuperou totalmente das suas lesões. A ferida no rosto deixou uma cicatriz, mas foi desaparecendo com o tempo. A perna também voltou ao normal. Diogo também recebeu apoio psicológico. Um terapeuta profissional tratou o seu trauma. E Diogo recuperou gradualmente. O exército perguntou a Diogo se queria ser dispensado do serviço, mas ele recusou. Disse que queria voltar a vestir a farda, que queria ter uma vida militar a sério. A general Sofia respeitou a decisão do filho. Tomou providências para que Diogo fosse colocado novamente numa unidade de operações especiais, mas desta vez, numa unidade diferente. Não no regimento de comandos, mas no regimento de paraquedistas. Era uma unidade bem gerida e os comandantes eram de confiança. Diogo começou de novo na sua nova unidade. Num dia de outono, a general Sofia voltou a Santa Margarida com Diogo. O regimento de comandos passara por uma grande reestruturação. Foram nomeados um novo comandante de batalhão e um novo comandante de companhia, e todos os oficiais receberam formação adicional. A atmosfera na unidade era completamente diferente. A general Sofia e Diogo estavam numa colina com vista para o campo de treino. No campo de treino, decorria um exercício de paraquedismo, de uma aeronave a grande altitude. Os comandos saltavam. Os paraquedas brancos abriam-se no céu de outono, pareciam pétalas a cair do céu. A general observou a cena e disse a Diogo: Diogo, vês aqueles paraquedas? Diogo respondeu: sim. Mãe? A general continuou: os comandos são pessoas com a coragem de saltar do céu assim. Pessoas que superam o medo e cumprem a missão. Mas a verdadeira coragem é outra. A coragem de enfrentar a injustiça, a coragem de proteger os fracos, a coragem de corrigir o que está errado. Esse é o verdadeiro espírito dos comandos. Diogo acenou com a cabeça. A general pousou a mão no ombro do filho e disse: o que passaste foi muito difícil, mas não foi em vão. A tua ferida tornou-se a base para tornar o exército deste país mais saudável. Tu não te calaste e denunciaste. A mãe agiu. E agora muitos soldados estão mais seguros. Os olhos de Diogo encheram-se de lágrimas. Virou-se para a mãe e disse: Mãe, agora vou ser um verdadeiro comando. Um militar forte, mas justo. A general abraçou o filho. Os dois ficaram a observar os paraquedas no céu durante muito tempo. Soprava uma brisa. Uma brisa fresca de outono. Era também uma brisa de mudança. O exército português estava a mudar aos poucos. Com a forte vontade de reforma da general Sofia, iniciou-se uma campanha de erradicação de abusos em todo o exército. O sistema de denúncias foi melhorado e o sistema de proteção às vítimas foi reforçado. A formação dos oficiais também foi intensificada. Diogo treinava arduamente na sua nova unidade. Já não tinha medo. Tinha pessoas que o protegiam. Tinha sua mãe. Um sistema melhorado e comandantes justos. Diogo foi se tornando gradualmente um verdadeiro paraquedista. A sua condição física melhorou e as suas competências técnicas também. Acima de tudo, o seu olhar mudou. Agora, nos seus olhos, havia confiança em vez de medo. A general Sofia visitava ocasionalmente a unidade do filho
Mas agora, visitava-o como mãe, não como chefe do Estado-Maior. Em vez de visitas oficiais, vinha discretamente para as visitas gerais. Almoçava com Diogo e conversava com ele. Esses momentos simples eram os mais preciosos para a general. Ver o filho a cumprir o serviço militar de forma saudável e feliz era tudo o que ela desejava. O sol estava a pôr-se. A general Sofia e Diogo desceram a colina. No parque de estacionamento estava o carro da general. Diogo tinha de regressar à unidade. A general levou o filho até a portaria da base. Diogo saiu do carro e fez a continência à mãe. A general também retribuiu. Uma continência não entre mãe e filho, mas entre general e soldado. Diogo entrou na base. A general observou as costas do filho a afastarem-se. O andar de Diogo era confiante. Ele não voltaria a ser ferido. E um dia, tornar-se-ia um militar capaz de proteger os outros. A general ligou o motor do carro. O caminho de volta a Lisboa era longo, mas o seu coração estava leve. A justiça fora feita. A mudança começara. E a esperança estava viva. Tal como os paraquedas que se elevavam no céu. O exército português também voaria mais alto. A general Sofia acreditava nisso e continuaria a lutar por essa crença